15 de agosto de 2019, 14h37 da tarde. Eu estava ali, segurando um relatório médico que desafiava toda a lógica científica que aprendi em 15 anos de carreira como pesquisador em neurociências. Minhas mãos tremiam, não de emoção, de puro terror intelectual, porque o que eu tinha testemunhado 3 horas antes, na sala 204 daquele hospital, não deveria existir. Meu nome é Dr. Ricardo Ferreira, filho de ateus convictos, neto de comunistas, formado com louvor pela USP. Passei minha vida inteira ridicularizando o sobrenatural. Chamava a religião de muleta psicológica. Milagres? Coincidências interpretadas por mentes desesperadas. Eu era exatamente o tipo de pessoa que você não esperaria ouvindo esta história. E talvez seja por isso que ela precise ser contada. Mas naquele dia específico, algo aconteceu que destruiria completamente tudo o que eu acreditava saber sobre a realidade. E antes de chegar naquele momento, ao momento em que vi um homem morrer e ressuscitar diante dos meus olhos, você precisa entender exatamente quem eu era. Cresci em uma família onde Darwin era mais citado que qualquer texto sagrado. Meu pai, professor de física, tinha um adesivo no carro. Em ciência eu confio. Minha mãe, bióloga, me ensinou que o universo era governado por leis naturais, não por divindades invisíveis. Aos 12 anos, recusei fazer primeira comunhão. Aos 16, ganhei um concurso de redação defendendo o ateísmo científico. Na universidade, era conhecido como o cético, aquele cara insuportável que sempre pedia evidências empíricas para qualquer afirmação extraordinária. E eu tinha orgulho disso. Meu mestrado foi sobre neuroplasticidade. Meu doutorado sobre como o cérebro cria experiências místicas através de processos bioquímicos perfeitamente explicáveis. Eu não apenas não acreditava em Deus, eu tinha provas científicas de que experiências religiosas eram apenas neurônios fazendo seu trabalho. Em 2016, com 34 anos, eu era pesquisador associado no Instituto de Neurociências do Rio Grande do Sul. Publicava papers, dava palestras, vivia confortavelmente dentro da minha bolha racionalista. E foi exatamente com essa mentalidade arrogante, com essa certeza absoluta de que tinha o universo decifrado, que encontrei Padre Miguel Santoro pela primeira vez. Eu não sabia que conhecer esse homem mudaria o curso da minha vida para sempre. Março de 2017. Um colega me convidou para um debate na Universidade Católica. Ciência versus fé. Eu aceitei na hora. Adorava esses embates. Sempre saía deles me sentindo intelectualmente superior. O oponente era Padre Miguel Santoro, 52 anos, jesuíta, formado em filosofia e teologia, com doutorado em Harvard. No papel, credenciais impressionantes. Mas para mim, ainda era apenas um homem inteligente que desperdiçou o intelecto defendendo fantasias. Lembro de vê-lo entrar no auditório. Baixo, cabelos grisalhos, óculos redondos, sorria com uma gentileza que me irritava. Parecia genuinamente feliz de estar ali, enquanto eu estava em modo de batalha. O debate durou 2 horas. Eu ataquei com Richard Dawkins, Daniel Dennett, estudos sobre o gene de Deus, neuroteologia. Ele não se defendeu, simplesmente concordou com quase tudo que eu disse. A ciência é maravilhosa, ele respondeu calmamente. E você está absolutamente correto sobre os processos neurológicos. Mas você já considerou que talvez Deus trabalhe através desses processos? Essa resposta me enfureceu mais que qualquer contra-argumento fanático. Ele não estava jogando o jogo que eu esperava. Depois do debate, ele se aproximou. Gostei muito da sua exposição, Dr. Ferreira. Você tem uma mente afiada. Tomamos um café? Eu deveria ter recusado, mas algo na calma dele me intrigava. Aquele café se tornou café semanal. E no começo, achei que eram apenas coincidências, pequenas coisas estranhas que aconteciam quando estava perto dele. Mas então, as coincidências começaram a se acumular de forma impossível. Eu ainda não sabia, mas Padre Miguel já estava vendo coisas que eu não conseguia enxergar. Estávamos em uma cafeteria quando uma mulher ao lado começou a chorar. Padre Miguel simplesmente se levantou,
Colocou a mão no ombro dela e disse: "Seu filho vai se recuperar. Tenha fé." Ela olhou assustada. "Como você sabe sobre meu filho?" Ele sorriu. "Intuição pastoral." 3 dias depois, encontrei a mesma mulher. Ela me abraçou chorando. "O tumor do meu filho desapareceu. Os médicos não entendem. Minha explicação: remissão espontânea. Acontece em 1 a cada 100.000 casos de câncer infantil." Padre Miguel estava visitando o laboratório quando o elevador travou. Ficamos presos por 40 minutos. Ele ficou em silêncio, de olhos fechados. Quando finalmente abriu a porta, o técnico disse: "Estranho, o elevador simplesmente reiniciou sozinho. Nunca vi isso." Minha explicação: falha elétrica temporária que se corrigiu. Durante uma tempestade violenta, estávamos em seu escritório. Ele olhou pela janela e disse: "A tempestade vai passar em exatamente 7 minutos." Eu ri. 7 minutos depois, o sol apareceu. Cronometrei. Minha explicação: ele viu no aplicativo de meteorologia. Óbvio. Uma pomba entrou pela janela do refeitório, voou direto para a mesa dele, pousou em seu ombro e ficou ali por 5 minutos. Pessoas tiraram fotos. Quando ele sussurrou algo, a pomba voou embora. Minha explicação: pombas urbanas estão acostumadas com humanos. Puro acaso. Eu estava com insônia crônica há semanas. Mencionei casualmente. Ele colocou a mão na minha testa e disse: "Durma em paz hoje." Dormi 12 horas seguidas pela primeira vez em meses. Minha explicação: placebo poderoso. Meu cérebro estava sugestionável. 5 eventos em 9 meses. Eu tinha explicações racionais para todos. Forçadas, talvez, mas explicações. Eu me agarrava a elas como um náufrago a destroços. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que aconteceria em 15 de agosto de 2019. Todas essas coincidências eram apenas preparação para o que eu estava prestes a testemunhar. 15 de agosto de 2019. Quinta-feira. Acordei às 6h30, como sempre. Café preto, ovos mexidos, notícias no tablet. Um dia absolutamente comum. Às 8h45, recebo uma mensagem de Padre Miguel. "Ricardo, preciso que venha ao hospital hoje. 14h30, sala 204. É importante." "Tudo bem com você?" Respondi. "Não é sobre mim. Por favor, venha. E traga sua câmera científica, aquela que usa para registrar experimentos." Achei estranho. Ele nunca fez pedidos assim. "Posso saber o motivo?" "Você vai testemunhar algo. E vai precisar de provas para acreditar no que seus olhos verão." "Padre, você está me assustando." "Ricardo, em 2 horas você será uma pessoa diferente. Por favor, confie em mim desta vez. E mais uma coisa, convide o Dr. Fonseca." Doutor Augusto Fonseca, meu mentor. O homem mais cético que conheci na vida. Ateu militante, autor de 3 livros contra a religião, conhecido por humilhar publicamente crentes em debates. Por que diabos eu traria Fonseca? Porque ele precisa ver. E por que você vai precisar que alguém ainda mais cético que você testemunhe isso? Desliguei confuso. Padre Miguel nunca foi dramático. Aquilo era diferente. Eu não tinha ideia de que em menos de 6 horas minha compreensão da realidade seria completamente despedaçada. Naquele momento, achei que ele estava sendo teatral, como eu estava errado. 14h15. Hospital São Lucas. Convenci Dr. Fonseca a vir prometendo algo interessante para rir depois. Ele veio apenas porque tinha uma consulta no mesmo hospital. Entramos na sala 204. Uma enfermeira nos recebeu. "O padre está esperando." Era uma sala privada, pequena, talvez 4x4 metros. Uma cama hospitalar, uma cadeira, uma janela com vista para o estacionamento. Luz fluorescente branca. Padre Miguel estava de pé ao lado da cama. Ao lado dele, uma mulher de uns 40 anos. Depois soube que era a doutora Márcia Oliveira, oncologista do hospital. E na cama um homem, Alberto Ramos, 38 anos, ex-metalúrgico, casado, 3 filhos. "Obrigado por vir", disse Padre Miguel. Sua voz estava estranha,
calma, mas com uma solenidade que nunca tinha visto. Padre, o que está acontecendo? Se perguntei. Ele apontou para o homem na cama. Alberto está morrendo. Câncer pancreático metastático. Os médicos deram 48 horas no máximo. Olhei para a doutora Márcia. Ela assentiu gravemente. Estágio terminal. Ele está aqui para cuidados paliativos. Morfina para a dor. Não há mais nada que possamos fazer. Dr. Fonseca cruzou os braços. Padre, se nos trouxe aqui para alguma despedida religiosa, trouxe vocês aqui para testemunhar, interrompeu o Padre Miguel. Alberto me pediu, ele quer que céticos vejam. Alberto abriu os olhos. Estava pálido, emagrecido, com olheiras profundas, mas sorriu. Padre Miguel vai orar por mim, e eu vou ficar bom. Dr. Fonseca soltou uma risada amarga. Senhor Ramos, com todo respeito, eu sei que vou morrer se nada acontecer. Alberto o cortou. Vi os exames. Não sou ignorante, mas eu acredito. Olhei para Padre Miguel. Ele estava sério, assustadoramente sério. São 14h28. Vão acontecer coisas que desafiarão tudo o que vocês acreditam. Eu peço apenas que observem e registrem. E então, às 14h30 em ponto, tudo mudou. A temperatura da sala caiu repentinamente. Senti o frio na espinha. Éramos apenas 5 pessoas naquela sala. Nenhum de nós sairia o mesmo. Padre Miguel se posicionou ao lado da cama, colocou uma das mãos na testa de Alberto e outra sobre seu peito, e começou a orar. Não era uma oração comum. Não era aquela ladainha mecânica de igreja. Era algo profundo, intenso. Ele falava em voz baixa, mas cada palavra parecia reverberar na sala. Pai Celeste, que através de seu Filho Jesus Cristo demonstrou poder sobre a morte e a doença, estenda agora sua mão misericordiosa sobre seu servo Alberto. Foi então que senti. A temperatura caiu drasticamente, não de forma gradual, instantaneamente, como se tivessem ligado um ar-condicionado industrial. Olhei para Dr. Fonseca. Ele também sentiu. Estava esfregando os braços. Está fazendo frio aqui ou sou só eu? Doutora Márcia sussurrou. A luz da sala piscou. Uma vez, 2. Depois estabilizou, mas parecia diferente, mais intensa, mais branca. Padre Miguel continuava orando, olhos fechados, completamente concentrado. Sua voz estava mudando, ficando mais forte, mais ressonante. Alberto começou a tremer, levemente no início, depois com mais intensidade. Padre, ele está tendo convulsões. Doutora Márcia deu um passo à frente. Não! Alberto gritou. Não me toquem. Eu estou sentindo algo. Minha mão estava tremendo enquanto segurava a câmera. Apertei o botão de gravar. 14h32. A janela começou a trepidar. Não vibrar, trepidar. Como se algo estivesse sacudindo o prédio. Mas não havia terremoto. Nenhum sinal de tremor no chão. Dr. Fonseca estava pálido. Tem que ter uma explicação. Eu estava tentando me agarrar às explicações racionais. Infração? Sugestão coletiva? Mas o que aconteceu a seguir não pode ser explicado pela física, pela ciência ou por qualquer lógica que eu conhecia. Pensei que já tinha visto o impossível. Eu estava completamente enganado. 14h34. A pele de Alberto começou a mudar. Juro por tudo que é sagrado, e eu que não acreditava em nada sagrado, estou jurando, sua pele começou a mudar. A palidez mórbida, aquele amarelo ictérico da insuficiência hepática, começou a desaparecer, como se alguém estivesse passando uma borracha digital sobre ele. Aos poucos, centímetro por centímetro, a cor normal retornava. Vocês estão vendo isso? Sussurrei. Isso não é possível. Doutora Márcia estava com a mão na boca. Isso não é possível. Mas não era só a cor. As olheiras profundas, aquelas sombras escuras de quem está à beira da morte, estavam sumindo. A pele, afundada ao redor dos olhos, estava se preenchendo. Dr. Fonseca deu 3 passos para trás até bater na parede. Seu rosto estava branco. Não, isso é truque, tem que ser truque.
Filme, gritei para mim mesmo. Ricardo, filme isso! Ajeitei a câmera, mãos tremendo violentamente. O timestamp marcava 14:17. Alberto começou a arquear as costas, não em agonia, em êxtase. Um som saiu dele, meio gemido, meio riso, meio choro. Seus braços, que estavam finos como gravetos, começaram a ganhar volume, músculo, vida. Padre Miguel estava com os olhos fechados, suor escorrendo pelo rosto, orando com uma intensidade que beirava o sobrenatural. Sua voz havia mudado completamente. Era mais grave, mais poderosa, ecoando pelas paredes. Por suas chagas, Senhor, cure este homem. Pelo poder que ressuscitou Lázaro, que restaurou os cegos, que fez paralíticos andarem. A sala inteira estava vibrando agora. Não sei como explicar. Não era o prédio tremendo. Era o AR. O ar estava vibrando, ondulando, como se a própria realidade estivesse se distorcendo. E então seus olhos. Deus do céu, os olhos de Alberto. Naquele instante, o Dr. Fonseca, o homem que passou 40 anos ridicularizando religião, caiu de joelhos ao lado da cama, e o que vimos em seguida faria qualquer cientista questionar sua sanidade. Os olhos de Alberto se abriram. Não eram mais os olhos vítreos, sem vida, de um moribundo. Eram brilhantes, claros, e estavam derramando lágrimas, mas não de dor, de alegria. Eu estou vendo, ele gritou. Padre, eu estou vendo. Vendo o quê? Doutora Márcia perguntou, voz quebrada. Anjos. Há anjos nesta sala. Eu não vi anjos, mas vi o impossível. Vi o tumor visível em seu pescoço. Sim, estava tão avançado que protuberava pela pele. Simplesmente desaparecer. Não diminuir gradualmente. Desaparecer. Em questão de segundos. Como se nunca tivesse existido. Doutora. Márcia soltou um grito e correu para o lado da cama, apalpando o pescoço dele. Onde está? Onde está? Estava aqui! Alberto se sentou na cama. Sentou. Um homem que 3 minutos atrás mal conseguia respirar, se sentou sozinho, sem ajuda, sem dor. Ele olhou para as próprias mãos. Virou-as, mexeu os dedos. Eu não sinto dor. Pela primeira vez em 6 meses, eu não sinto dor. Dr. Fonseca estava de joelhos no chão, mãos na cabeça, balançando para frente e para trás. Não é real. Isso não é real. Eu estou tendo uma alucinação coletiva. Alguém colocou algo no ar. Gás alucinógeno. Augusto, eu disse, minha voz saindo rouca. Estou filmando. Está gravado. Isso é real. Padre Miguel finalmente abriu os olhos. Cambaleou, e doutora Márcia correu para ampará-lo. Ele estava exausto, encharcado de suor, mas sorrindo. Louvado seja Deus, ele sussurrou. Alberto pulou da cama. Pulou. Abraçou o Padre Miguel, depois se ajoelhou no chão, chorando e rindo ao mesmo tempo. 14:41. 11 minutos desde que tudo começou. Eu estava em choque, tremendo, tentando processar o que meus olhos haviam testemunhado. Meu cérebro estava em curto-circuito, buscando explicações que não existiam. Mas então doutora Márcia olhou pela janela e seu rosto empalideceu ainda mais. Vocês precisam ver isso, ela disse com voz trêmula. Olhem pela janela. Corremos para a janela, todos nós, os 5. O céu de Porto Alegre estava errado. Era 14:42 de uma tarde comum. Deveria estar azul, talvez algumas nuvens, mas estava coberto por uma formação que nunca vi em 34 anos de vida. Nuvens em espiral, perfeitamente geométricas, girando lentamente ao redor de um ponto central, diretamente acima do hospital. E naquele centro havia uma luz. Não era o sol. O sol estava ali mais a oeste. Era outra fonte de luz, dourada, pulsante. Isso está acontecendo? Dr. Fonseca pressionou o rosto contra o vidro. Alguém mais está vendo isso? Olhamos para o estacionamento. Pessoas haviam parado. Estavam apontando para o céu, tirando fotos com celulares. Um grupo de médicos e enfermeiras na entrada principal estava parado, olhando para cima. A formação durou exatamente 7 minutos. Cronometrei, porque naquele momento, hipnotizado, algum instinto científico residual me fez registrar.
14h49. As nuvens se dispersaram. Simplesmente se desfizeram, como se nunca tivessem existido. O céu voltou ao normal. Silêncio absoluto na sala. Alberto quebrou o silêncio. Ainda de joelhos, ainda chorando, disse. Ele ouviu. Deus ouviu. Dr. Fonseca se virou para Padre Miguel. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, e era a primeira vez que via aquele homem chorar. O que você fez? Eu não fiz nada. Padre Miguel respondeu, voz fraca. Eu apenas pedi. Quem fez foi aquele que pode fazer todas as coisas. Doutora Márcia estava segurando os exames de Alberto com mãos trêmulas. Preciso fazer novos exames. Agora, imediatamente. Ficamos ali por 12 minutos adicionais, paralisados, ninguém sabendo o que dizer ou fazer. Quando finalmente recuperei minha voz, disse: precisamos falar sobre isso. Precisamos entender o que aconteceu. Mas Padre Miguel nos pediu algo que nenhum de nós esperava, e sua justificativa nos faria questionar ainda mais tudo. Não falem sobre isso. Padre Miguel nos olhou um por um. Por favor, não falem sobre isso. Ainda não. Como assim não falar? Dr. Fonseca explodiu. Isso é a maior descoberta da história da humanidade. Isso prova que Deus age quando quer, como quer e segundo seus propósitos. Padre Miguel o interrompeu. Não segundo nossos cronogramas ou desejos de validação científica. Mas as pessoas precisam saber, insisti. Pessoas não precisam de provas, Ricardo. Precisam de fé. E aqueles que têm fé não precisam de provas. Isso é absurdo filosófico. Dr. Fonseca estava andando em círculos. Você acabou de realizar o impossível e quer que fiquemos quietos? Eu não realizei nada. E sim, quero que fiquem em silêncio. Por respeito a Alberto, por respeito ao mistério de Deus e porque... Ele pausou. Porque o mundo não está pronto. Transformariam isto em circo, em show midiático, em prova científica de Deus para vender livros e ganhar visualizações. Alberto assentiu, ainda sentado na cama. Ele tem razão. Eu não quero ser cobaia. Não quero ser o cara do milagre. Eu só quero viver. Quero abraçar meus filhos. Quero uma segunda chance. Olhei para a câmera na minha mão. Tinha tudo gravado. 11 minutos de impossibilidade documentada. E se eu quiser publicar? Como pesquisador, tenho obrigação ética de... Você tem obrigação ética de respeitar o desejo do paciente, doutora Márcia falou. E como médica, concordo com Padre Miguel. Se isso vazar agora, Alberto nunca terá paz. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de implicações. Mas posso ao menos acompanhar? Fazer exames? Documentar medicamente? Perguntei. Padre Miguel sorriu. Aquele sorriso gentil que me irritava no início. Claro, ciência e fé não são inimigas, Ricardo. Nunca foram. Concordamos em manter silêncio público. Mas documentação médica é protocolo obrigatório. Doutora Márcia agendou bateria completa de exames para o dia seguinte. E quando os resultados voltaram, 36 horas depois, os médicos reunidos na sala de conferência ficaram em silêncio absoluto. O doutor Henrique Moura, oncologista com 30 anos de experiência, olhou os exames 3 vezes antes de falar. 17 de agosto, 10 horas da manhã. Sala de conferências do Hospital São Lucas. 7 médicos reunidos. Eu, Dr. Fonseca e Padre Miguel fomos convidados como observadores por insistência de Alberto. Dr. Henrique Moura colocou os exames na mesa. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, PET scan, exames de sangue completos, marcadores tumorais, biópsia. Vejam vocês mesmos, ele disse, voz sem emoção. Passamos os exames de mão em mão. Os exames de 14 de agosto, um dia antes do evento, mostravam tumor pancreático de 8,5 mix, metástase em fígado, 5 nódulos, metástase em pulmões, 3 nódulos, linfonodos comprometidos, CA19,9, marcador tumoral, em 12. 0,0 UML, normal é menos de 37, tempo de sobrevida estimado, 7 dias. Os exames de 16 de agosto, 2 dias depois do evento, mostravam
Pâncreas sem alterações, fígado limpo, pulmões limpos, linfonodos normais, CA 19,9, 18 ml, paciente saudável. Impossível, disse doutora Helena, radiologista. Isso é impossível. Não há remissão de câncer em 48 horas. Não existe na literatura médica. Vocês trocaram os exames? Sugeriu o Dr. Paulo, gastroenterologista. 3 vezes conferimos, doutor. Moura respondeu. Nome completo, CPF, data de nascimento. São os mesmos exames do mesmo paciente. Então houve erro de diagnóstico inicial. Dr. Paulo insistiu. Eu fiz a biópsia inicial pessoalmente, doutora Márcia falou. Adenocarcinoma pancreático, grau 4. Tenho as lâminas arquivadas, posso mostrar. Silêncio. Fizemos nova biópsia ontem, Dr. Moura continuou. Do mesmo local onde estava o tumor primário. Tecido completamente normal, nem mesmo cicatriz. Como se nunca tivesse existido, Dorotá. Helena sussurrou. Dr. Paulo se levantou. Não aceito isso, tem que haver explicação racional. Se houver, Dr. Moura disse calmamente. Eu adoraria ouvi-la, porque em 30 anos de prática oncológica, nunca vi nada remotamente parecido. Dr. Fonseca estava segurando um dos exames, mãos tremendo. O homem que escreveu 3 livros chamando milagres de fraudes piedosas estava olhando para uma impossibilidade médica documentada. Vocês estavam lá. Dr. Moura olhou para nós 3. O que aconteceu naquela sala? Padre Miguel abriu a boca, mas foi Dr. Fonseca quem falou. Vi um homem morrer e voltar à vida. O Dr. Moura, com 30 anos de prática e reputação impecável na comunidade médica, tirou os óculos, esfregou os olhos e disse algo que nunca esquecerei. Senhores, temos 2 caminhos. Aceitar que presenciamos algo que a ciência não pode explicar, ou mentir para nós mesmos. Tínhamos provas médicas irrefutáveis, tínhamos testemunhas qualificadas, mas como isso mudou nossas vidas, foi ainda mais extraordinário que o próprio evento. Alberto Ramos voltou para casa 3 dias depois. Eu o visitei uma semana após o evento. Ele estava no quintal, brincando com os filhos, 3 crianças, 6, 9 e 11 anos, correndo ao redor dele, rindo. Sua esposa, Carla, estava na varanda com lágrimas nos olhos. Dr. Ferreira, ele veio correndo quando me viu. Me abraçou com força. Olhe para mim. Olhe. Ele havia ganhado 8 quilos. A cor estava perfeita. Olhos brilhantes. Energia de alguém com metade da idade. Como você está se sentindo? Como se tivesse nascido de novo, ele riu. Literalmente. É como se aquele corpo doente fosse de outra pessoa. Entramos na casa. Carla serviu café. As crianças finalmente se acalmaram assistindo desenhos na sala. Mudou alguma coisa? Perguntei. Além do físico? Alberto ficou sério. Tudo mudou, doutor. Eu olho para meus filhos e choro. Não de tristeza, de gratidão. Cada respiração é um presente. Cada manhã é um milagre. E o que você vai fazer agora? Viver, ele disse simplesmente. Mas não como antes. Antes eu vivia no piloto automático. Trabalho, casa, cerveja, futebol. Repeat. Agora, cada momento importa. Carla se juntou a nós. Ele fala com os vizinhos, ajuda na comunidade. Voltou a ir à igreja, coisa que não fazia há 15 anos. Não de forma fanática, mas diferente. Você conta para as pessoas o que aconteceu? Algumas, Alberto respondeu. Aqueles que precisam ouvir. Aqueles que estão perdendo a esperança. Mas não faço show. Padre Miguel me ensinou. Testemunhe com sua vida, não com suas palavras. 2 semanas depois, Alberto estava de volta ao trabalho. Não porque precisava. Estava de licença médica por tempo indeterminado. Mas porque queria. Não posso ficar parado, ele me disse. Recebi uma segunda chance. Preciso fazer algo com ela. Para Alberto, foi um recomeço milagroso, uma vida restaurada, uma família reunida, um propósito renovado. Mas para o Dr. Augusto Fonseca, o ateu mais ferrenho que conheci, o homem que passou 4 décadas ridicularizando fé, o evento provocou algo muito mais profundo. Enquanto Alberto celebrava a vida, Fonseca entrava em colapso existencial.
E a decisão que ele tomou 3 meses depois chocou absolutamente todos que o conheciam. Dr. Augusto Fonseca desapareceu por 2 semanas após o evento. Não atendia celular, não respondia e-mails, cancelou todas as consultas e palestras. Sua secretária estava preocupada. Eu estava preocupado. Finalmente o encontrei em um lugar inesperado, na biblioteca da Universidade Católica, cercado por pilhas de livros, teologia, filosofia da religião, textos sobre milagres, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, até mesmo Bíblia. Augusto? Ele levantou o olhar. Estava com olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Ricardo, sente-se. Sentei. Esperei. Eu passei 40 anos da minha vida, ele começou, voz rouca, construindo uma fortaleza intelectual. Cada argumento, cada paper, cada livro, tijolo sobre tijolo. Deus não existe. Milagres não existem. Religião é ilusão. Minha fortaleza era impenetrável. Pausou, olhos vermelhos. E em 11 minutos, 11 malditos minutos, você e aquele padre a demoliram completamente. Augusto, deixe-me terminar. Ele levantou a mão. Eu tentei. Juro por tudo que tentei encontrar explicações. Remissão espontânea ultra rápida, erro de diagnóstico massivo, alucinação coletiva, conspiração envolvendo uma dúzia de médicos, cada explicação mais ridícula que a anterior. E não há explicação, Ricardo. Nenhuma. Exceto... Ele pausou, como se as palavras queimassem ao sair. Exceto que Deus existe, e que eu passei 40 anos errado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Como eu vivo com isso? Como acordo todo dia sabendo que dediquei minha vida inteira a uma mentira? Que influenciei milhares de pessoas a rejeitar algo que é real? Você não sabia, mas agora sei. Ele bateu na mesa, fazendo os livros pularem. Uma bibliotecária olhou irritada. Ele abaixou a voz. Agora sei. E o que faço com esse conhecimento? Outubro de 2019. Dr. Augusto Fonseca anunciou sua aposentadoria aos 58 anos. Novembro. Ele publicou um artigo. Quando a ciência encontra seus limites. Reflexões de um ex-ateu. Causou polêmica imediata. Colegas o chamaram de senil, em crise de meia-idade, traidor da razão. Dezembro. Ele começou a frequentar a igreja de Padre Miguel. Janeiro de 2020. Fonseca me procurou novamente. Ricardo, vou fazer algo insano. Mais insano que virar católico? Ele sorriu. Primeira vez que o via sorrir em meses. Vou entrar para o seminário. Vou me tornar padre. Fiquei mudo. Sei que parece loucura, mas se Deus é real, se milagres existem, então passei minha vida inteira combatendo a verdade. Preciso compensar. Preciso ajudar outros como eu a encontrarem o que perdi. Você tem certeza? Tenho a única certeza que importa. Vi o impossível tornar-se possível. E se Deus pode fazer aquilo, pode usar até mesmo um velho tolo como eu. Dr. Augusto Fonseca foi ordenado padre em 2024, aos 62 anos. Hoje ele trabalha com dependentes químicos em uma comunidade de recuperação no interior do Rio Grande do Sul. Nunca se casou. Nunca voltou à academia. Quando o visitei em 2024, ele disse: perdi 40 anos, Ricardo, mas ganhei eternidade. E eu estava destruído. Mas não da forma que você imagina. Não era desespero ou raiva. Era algo mais estranho, mais desconfortável. Meu mundo intelectual, minha identidade como cético, tudo estava desmoronando. E ao mesmo tempo algo novo, assustador, mas irresistível, começava a nascer. Nos próximos meses, Padre Miguel me guiaria através da jornada mais difícil da minha vida. As primeiras semanas após o evento foram um inferno mental. Eu tinha pesadelos. Acordava às 3 da madrugada, suando, revivendo aqueles 11 minutos. Via Alberto se transformando. Via o céu impossível. Via Dr. Fonseca de joelhos. Meu trabalho sofreu. Não conseguia me concentrar. Colegas notaram. Ricardo, você está bem? Parece distraído. Como eu explicaria? Ah, sim, testemunhei um milagre.
e agora questiono tudo que acreditei nos últimos 34 anos da minha vida. Padre Miguel notou. Claro que notou. Ricardo, você está lutando, ele disse em um de nossos cafés. Posso ver. Estou processando. Não está processando. Está resistindo. É diferente. Não é. Ele sorriu suavemente. Você viu algo extraordinário, mas aceitar significa desmantelar sua identidade. E isso aterroriza você. Ele estava certo. Mero cristianismo. Textos de cientistas crentes. Francis Collins, John Polkinghorne. Leia, questione e discorde. Mas leia, ele disse. E eu li, e questionei, e discuti. E lentamente, dolorosamente, as peças começaram a se encaixar. A ciência explica o como. A fé explica o porquê. A ciência descreve processos. A fé descreve propósitos. Não eram inimigas. Eram complementares. Abril de 2020. Batismo. Na igreja de Padre Miguel, às 10 horas da manhã de um sábado. Meus pais não foram. Perdemos nosso filho para a superstição, minha mãe disse. Mas Alberto estava lá. Dr. Fonseca estava lá. Doutora Márcia estava lá. E Padre Miguel, claro. Ricardo, ele disse enquanto me batizava. Bem-vindo à jornada. Maio de 2020. Publiquei um artigo. Neurociência e transcendência. Por que explicar o cérebro não explica a alma? Meus colegas me cancelaram. Literalmente. Fui convidado a sair de 2 projetos de pesquisa. Mas outros me procuraram. Sempre estava certo, o que me irritava ainda mais. Quem sou eu se não sou o cético? Se não sou o cientista racionalista? Isso é tudo que sempre fui. Você é Ricardo, ele disse simplesmente. E Ricardo pode ser cientista e crente. Essas coisas não se excluem. Para minha família, excluem. Para meus colegas, excluem. Então você vai viver a vida deles? Ou a sua? Durante 3 meses, ele me deu livros. Não proselitismo barato, filosofia séria. A essência do cristianismo, de C.S. Lewis. Cientistas silenciosamente crentes. Obrigado por ter coragem, eles disseram. Junho de 2020. Padre Miguel começou a me ensinar teologia. Não formalmente, em conversas, caminhadas, cafés. A fé não é ausência de dúvida, Ricardo. É escolha de confiar, apesar das dúvidas. Mas eu vi, não preciso de fé, vi com meus próprios olhos. Você viu um evento, mas acreditar em Deus não é sobre eventos, é sobre relacionamento, é acordar todo dia e escolher confiar. É enfrentar o sofrimento e ainda assim acreditar no amor. Agosto de 2020. Exatamente 1 ano após o evento. Padre Miguel me chamou para jantar. Ricardo, há algo que preciso te contar. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Durante 12 meses, eu havia reconstruído minha compreensão da realidade. Abandonei certezas antigas e abracei novos mistérios. Padre Miguel foi meu guia, meu professor, meu amigo. Eu finalmente havia encontrado paz. E então, naquele jantar de agosto, ele me contou. Fui ao médico na semana passada. Fizeram exames. É câncer pancreático, Ricardo. Exatamente o mesmo que Alberto tinha. Eu não conseguia processar as palavras. Como é possível? É a mesma doença, Padre Miguel disse calmamente. Calmamente demais. Mesmo estágio, mesmo prognóstico. 3 a 6 meses, talvez menos. Não! Eu bati na mesa. Não, não, não! Você curou Alberto. Você tem o dom. Você pode... Ricardo. Ele segurou minha mão. Não funciona assim. Como não funciona assim? Eu estava gritando agora, lágrimas escorrendo. Você orou e um homem foi curado. Ore por si mesmo. Não é meu dom. É dom de Deus. E Ele dá e tira segundo sua vontade. Isso é injusto. Isso é cruel. Como Deus pode fazer isso com você? Ele sorriu. Aquele maldito sorriso gentil. Você acha que Deus me deve algo? Que 52 anos de vida não são suficientes? Que ter sido instrumento de um milagre não é privilégio bastante? Mas você tem tanto a fazer ainda. Tanta gente precisa de você. E Deus sabe disso melhor que nós. Se Ele está me chamando agora, é porque meu trabalho aqui está completo. Passei a noite chorando.
como um bebê, como uma criança que perdeu o pai. Dr. Fonseca veio visitá-lo no dia seguinte. Ficamos juntos na sala de Padre Miguel, os três em silêncio. Podemos orar? Dr. Fonseca finalmente disse. Orar por um milagre? Podemos orar, Padre Miguel concordou. Mas orem pela minha paz, não pela minha cura, porque eu já tenho paz. Alberto veio. Ficou de joelhos diante de Padre Miguel, chorando. Por que você? Por que você e não eu? Eu devia ter morrido. Você me salvou? Eu não salvei ninguém, Alberto. Deus salvou você porque tinha planos para você. E Deus está me levando porque tem outros planos para mim. Mas é a mesma doença, a mesma. Como isso é justo? Justo? Padre Miguel acariciou o cabelo de Alberto como um pai. Filho, Deus não promete justiça neste mundo. Promete amor. E às vezes, o amor significa deixar ir. Era a mesma doença. A mesma. A ironia era tão cruel que parecia impossível ser coincidência. Como Deus permitiria que o homem que canalizou seu poder para curar outro morresse da mesma forma? Eu estava furioso, confuso, me sentindo traído. Procurei Padre Miguel 3 dias depois, pronto para gritar, para questionar, para exigir respostas. Mas a resposta dele me deixou completamente sem palavras. Encontrei Padre Miguel no jardim da igreja. Ele estava mais magro já. A doença trabalhava rápido, mas estava regando flores. Ricardo, ele sorriu ao me ver. Veio brigar com Deus? Como você sabe? Porque eu conheço você, e porque eu também brigaria, se não tivesse aprendido algo nos últimos 30 anos. O quê? O que você aprendeu que torna isso aceitável? Ele colocou o regador no chão, sentou em um banco. Sentei ao lado dele. Aprendi que sofrimento não é punição, é mistério. Aprendi que Deus não está lá em cima causando tragédias. Está aqui embaixo, sofrendo conosco. Cristo na cruz, Ricardo. Deus não nos salvou do sofrimento. Ele entrou no sofrimento conosco. Isso é bonito, filosoficamente. Mas você está morrendo. Todos estamos morrendo, ele disse suavemente, alguns mais rápido que outros, mas todos vamos para o mesmo destino. Mas você tem 52 anos. Você poderia ter mais 30, 40 anos. E fazer o quê? Continuar sendo padre? Continuar orando? Ricardo, minha missão está cumprida. Vi coisas extraordinárias. Fui instrumento de Deus. Guiei você e Augusto para a fé. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue em uma vida inteira. Você não está com raiva? Nem um pouco? Ele ficou quieto por um longo momento. Tive um momento. Quando recebi o diagnóstico, tive um momento de por que eu? Mas depois pensei, por que não eu? O que me torna especial? O que me dá direito à isenção do sofrimento humano? Você curou alguém? E agora vou demonstrar algo talvez mais importante, como morrer com dignidade, como enfrentar o fim com fé. Porque, Ricardo, é fácil acreditar quando milagres acontecem. O verdadeiro teste é acreditar quando eles não acontecem. Aquilo me quebrou. Desmoronei ali mesmo, chorando em seu ombro. Eu preciso de você. Eu soluçava. Você é meu guia, meu professor, e continuarei sendo. Ele acariciou meus cabelos, apenas de outra forma, de um lugar melhor. Setembro de 2020. Padre Miguel fez um pedido. Quero oferecer meu sofrimento, como sacrifício. Sacrifício por quê? Perguntei. Pelas almas perdidas, pelos céticos que ainda não encontraram o caminho, pelos que sofrem sem esperança. E ele fez exatamente isso. Cada momento de dor, cada náusea, cada noite sem dormir, ele oferecia. Por você, Senhor, por seus filhos perdidos. Ele enfrentou a morte com uma paz que eu simplesmente não conseguia compreender. Enquanto seu corpo definhava semana após semana, seu espírito parecia crescer, ficar mais luminoso. Mas os últimos 3 meses me ensinariam a lição mais importante de todas. Porque mesmo enquanto morria, Padre Miguel continuou fazendo algo extraordinário. Outubro de 2020. Padre Miguel estava em cuidados paliativos em casa. Recusou hospitalização. Quero morrer onde vivi, ele disse.
Seu quarto se tornou lugar de peregrinação. Pessoas vinham diariamente, doentes, desesperados, perdidos, e ele os recebia, todos. Padre, você precisa descansar, eu implorava. Descansarei em breve, por enquanto ainda há trabalho. Uma mulher veio. Tinha perdido o filho em acidente de carro. Estava considerando suicídio. Padre Miguel, pesando 45 quilos, incapaz de ficar de pé sozinho, segurou a mão dela por 2 horas. Apenas segurou, chorou com ela, e no final ela disse: "Obrigada, vou continuar vivendo." Um homem veio. Havia abandonado a família por vício em drogas, queria perdão. Padre Miguel o ouviu confessar. Depois disse: "Você já tem o perdão de Deus, agora vá buscar o perdão de sua família e o seu próprio." O homem voltou 2 semanas depois. Estava limpo e trouxe a esposa e os filhos. "Ele me salvou", disse. Novembro de 2020. Padre Miguel mal conseguia falar. A dor era intensa mesmo com morfina, mas seus olhos continuavam brilhantes. Uma noite acordou gritando. Corri para o quarto. "Padre, o que foi?" Ele estava suando, tremendo. "A dor, Ricardo, a dor é... Aumento a morfina?" "Não." Ele segurou minha mão com força surpreendente. "Não. Quero sentir. Quero oferecer até o último momento." "Isso é loucura." "É amor." Ele sussurrou. "Amor dói, Ricardo. Sempre doeu. Cristo na cruz sentiu cada prego, cada espinho. Eu posso suportar isso por algumas semanas." Dezembro de 2020. Véspera de Natal. Padre Miguel pediu para celebrar missa. Em seu quarto, para nós. Eu, Dr. Fonseca, Alberto, doutora Márcia, sua própria família. Ele mal conseguia levantar as mãos para a consagração, mas sua voz, fraca, quebrada, ecoou no pequeno quarto. "Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós." Lágrimas escorriam por todos os rostos. Quando terminou, ele sorriu. Melhor Natal da minha vida. Janeiro de 2021 chegou frio e cinzento. Padre Miguel entrou em seus últimos dias. Eu estava lá, segurando sua mão junto com todos que ele havia tocado. E então chegou 8 de janeiro, uma sexta-feira. Eram 15h33 da tarde. Estávamos reunidos ao redor da cama. Eu, Dr. Fonseca, Alberto, sua irmã, 2 outros padres. Ele abriu os olhos uma última vez, olhou para cada um de nós, e suas últimas palavras foram algo que carrego até hoje como tesouro. "Obrigado." Essa foi a primeira palavra, sussurrada, quase inaudível. "Obrigado por testemunharem comigo. Obrigado por acreditarem quando era difícil acreditar." Ele olhou para Dr. Fonseca. "Augusto, você vai fazer um padre maravilhoso. Não duvide." Dr. Fonseca segurava sua outra mão, chorando silenciosamente. Depois olhou para Alberto. "Viva, meu filho. Viva cada dia como o presente que é, e conte sua história. Quando for a hora certa, conte." Alberto acenou, incapaz de falar. Para mim, ele disse: "Ricardo, o cético que se tornou crente. Você vai ajudar outros como você. Vai construir pontes entre fé e razão. É seu chamado." "Não quero que você vá", eu disse, voz quebrada. "Eu sei. Mas você vai ficar bem. Você tem que ficar bem, porque há trabalho a fazer." Ele olhou para o crucifixo na parede. Fechou os olhos. Respirou fundo, dolorosamente fundo. "Pai, em tuas mãos, entrego meu espírito." 15h42. 7 minutos depois das primeiras palavras, Padre Miguel Santoro morreu. O quarto ficou em silêncio. Um silêncio profundo, pesado. Mas não era silêncio de desespero. Era silêncio de reverência. Então algo aconteceu. Um raio de sol atravessou as nuvens pesadas de janeiro e entrou pela janela. Iluminou exatamente sua face, por 5 segundos. Depois, as nuvens voltaram. "Ele está em paz", Dr. Fonseca disse, e todos concordaram. O velório foi no dia seguinte. Centenas de pessoas. Literalmente, centenas. Pessoas que ele havia ajudado, aconselhado,
curado espiritualmente. Uma senhora idosa me procurou. Ele salvou meu casamento há 20 anos. Aconselhamento, paciência, nunca desistiu de nós. Um jovem veio. Ele me tirou das drogas, me deu um propósito. Uma após outra, histórias. Ele tinha tocado tantas vidas, silenciosamente, sem buscar crédito, sem querer reconhecimento. O enterro foi em 10 de janeiro, dia ensolarado, sem uma nuvem. Até ele conseguiu bom tempo para o próprio enterro. Alguém brincou entre lágrimas. Voltei para casa vazio, exausto, órfão espiritual. Ele se foi, e doeu mais do que qualquer dor que já senti. Mas a história não terminou ali, porque 3 anos depois, 3 anos exatos após sua morte, algo extraordinário foi descoberto, algo que confirmaria tudo. E anos mais tarde, quando finalmente entendi o propósito completo de tudo o que aconteceu, percebi que Padre Miguel sabia. Ele sempre soube. Janeiro de 2024. 3 anos após sua morte. A igreja estava fazendo renovações na cripta onde Padre Miguel foi enterrado. Procedimento padrão. Verificação estrutural. Mas quando abriram o jazigo, descobriram algo impossível. Seu corpo estava incorrupto. 3 anos, em caixão comum, sem embalsamamento especial. Clima quente e úmido de Porto Alegre. Impossível. Mas lá estava ele, como se estivesse dormindo. A arquidiocese iniciou investigação. Médicos legistas, especialistas em decomposição, tentando encontrar explicação. Não havia. Incorruptibilidade, o investigador da igreja explicou. Sinal histórico de santidade. Não prova, mas sinal. Alberto me ligou quando soube. Ricardo, ele sabia. Ele sempre soube que algo assim aconteceria. Como ele saberia? Porque ele sempre foi santo. Nós que não víamos. Dr. Augusto Fonseca, agora Padre Augusto, disse na homilia dominical: Miguel Santoro curou um corpo, mas curou também 3 almas, a minha, a de Ricardo, e através de nós, incontáveis outras. Esse foi o verdadeiro milagre. Abril de 2024. O Vaticano abriu processo de beatificação, investigação formal sobre sua vida, virtudes e os eventos de agosto de 2019. Fomos todos interrogados. Eu, Dr. Fonseca, Alberto, doutora Márcia, as dezenas de testemunhas do fenômeno celeste. Vocês têm certeza absoluta do que viram? Absoluta, respondemos um por um. Os exames médicos de Alberto foram enviados a Roma. A gravação em vídeo dos 11 minutos. Tudo. Não podemos explicar cientificamente. O investigador médico do Vaticano admitiu. É consistente com intervenção divina. Outubro de 2024. Hoje. Alberto está saudável. Seus filhos cresceram. Ele trabalha em um centro de recuperação para pacientes terminais, oferecendo esperança. Padre Augusto está em seu 5º ano de ministério. Já ajudou 200 pessoas a se recuperarem do vício. Eu desperdicei 40 anos, ele diz. Estou compensando. Doutora Márcia virou diretora do Hospital São Lucas. Ela mantém uma foto de Padre Miguel em seu escritório. Para lembrar, ela diz, que a medicina tem limites, mas a esperança não. E eu sou o Dr. Ricardo Ferreira, 39 anos, ainda pesquisador em neurociências, mas agora também professor de teologia na Universidade Católica. Publiquei um livro, Quando Ciência Encontra Fé, Diário de um Cético, best-seller inesperado. Cartas chegam diariamente de cientistas que, como eu, viram suas certezas desmoronarem diante do inexplicável. Obrigado por dar voz ao que sentíamos, eles escrevem. Continuo pesquisando, continuo questionando, mas agora com humildade, porque aprendi que a ciência explica muito, mas não explica tudo. Hoje, 5 anos após testemunhar o impossível, 3 anos após perder meu mentor, estou aqui contando essa história por um motivo específico. Se você é cético como eu era, se vive na certeza confortável de que o universo é apenas matéria e energia, que não há nada além do que podemos medir e quantificar, há algo que preciso que você saiba. Eu era você, tinha suas certezas, suas explicações, seu conforto intelectual.